O YouTube foi dominado pelo podcast e hoje eu vou mostrar para vocês quais são os podcasts mais relevantes dentro da plataforma. Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo novo aqui no canal. Para você que não me conhece, muito prazer, meu nome é Gustaveira e tá começando mais um vídeo. Antes de tudo, qual que é o dever de vocês? É deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação e me seguir no Instagram, que tá aparecendo aqui do lado, @gustaveira.oficial, demorou? No ano de 2018, o podcast dominou o YouTube e vem dominando em 2020. Como assim? Da mesma forma que o YouTube em 2015 era feito só por vlogs, que só isso que eu tô fazendo, era todos os vídeos, tudo de vlogs. Depois começou a febre do daily vlog, depois desafios, depois trollagens, depois challenges. E assim foi indo. O YouTube vive nessa constante evolução. Como em 2010 era dominado pelo mundo dos games, 2010, 11, 12 era só gameplay, era Minecraft, etc. Então, o YouTube, esse lado bom de juntar vários nichos, de juntar várias pessoas diferentes para fazer conteúdo. E aí você escolhe o que você gosta mais. Ok, no ano de 2020 estourou a febre do podcast, que é nada mais nada menos do que uma rádio assistida e escutada. Por que eu digo que é uma rádio? Porque o podcast é para você escutar, certo? No Spotify tem esse podcast. Se você está no seu carro ouvindo no rádio outras pessoas se comunicarem, você está ouvindo o podcast. Só que no caso do YouTube tem o podcast assistido. Você assiste e escuta. Apesar que muitas das vezes as pessoas escutam, mas eu particularmente assisto e escuto. É óbvio que eu não vou falar aqui dos 385 mil canais de podcast que surgiram nesse ano, mas sim dos mais relevantes e de alguns diferentes que talvez possa servir para você começar a desvendar esse mundo do podcast. Começando pelos caras do momento, né? Os caras mais pica do bagulho, que é o Flow Podcast. O Flow, que surgiu em 2018, a chegada no topo no ano de 2020, não sei se foi por conta da pandemia, mas não sei o que aconteceu, mas foi algo muito bom para eles. Tem como seus hosters o Monark e o Igor 3K, abordam papos diferentes, com diversas personalidades, de tudo quanto é área. E, particularmente, né, é aí o melhor até então, junto com o Podpah. O Podpah que começou fazendo no estúdio do Flow, né, que tem como seus apresentadores o Mítico Jovem e o Igão Underground. Eles deram início na sua caminhada de podcast em agosto e setembro de 2020 e hoje já estão aí explodidaços. Outro que começou bem no início, que também é do leque do Flow, é o Master Podcast. Comandados pelo Zé Graça e o Vinheteiro, também abordam assuntos diferentes. Hoje eles já não estão mais com o Flow, estão tentando ser independentes, né? E mais um do leque do Flow, vocês podem ver que o Flow tá fazendo assim, ó. Tá abrindo uma árvore e eles são o tronco da árvore, tá abrindo para poder gerar mais conteúdo e, claro, eles crescerem mais, o nome Flow, a marca Flow, o dinheiro, tudo mais. Mais um desse leque do Flow é o Vênus Podcast. É um canal novo que começou agora em janeiro de 2021 e que particularmente eu tô curtindo bastante. É de duas minas, então é um podcast diferente. A maioria é tudo homem que faz. É duas minas, a Yasmin, Yasuni e a Cris Paiva. E, sinceramente, eu tô gostando muito do papo delas, eu tô gostando muito do entretenimento que elas geram ali entre o convidado. São papos relevantes, são papos engraçados, são minas inteligentes e engraçadas ao mesmo tempo. Agora, entrando em um nicho específico no meio de podcasts, eu recomendo a vocês o The Nerds. The Nerds, que é um podcast sobre cultura pop, sobre o universo Marvel, sobre o universo nerd em si. Então, se você gosta desses assuntos, assiste o podcast The Nerds. Tem ali 4 anfitriões, né? É um podcast bom para quem gosta desse tipo de assunto. Eu, particularmente, estou curtindo bastante. Outro podcast nichado, né? Nichado que eu falo é direcionado para um tipo de público. É o podcast do Renan Forfeit Club, o podcast Forfeitcast. Óbvio, ele tenta abordar o mundo maromba, né? A maioria dos seus convidados é dentro da bolha do maromba. São atletas, são fisiculturistas, são bodybuilders, são pessoas que treinam, mas também de vez em quando ele dá uma furada na bolha, como por exemplo recentemente foi o Pyong e etc. Se você curte esse papo do mundo do fisiculturismo, do mundo da maromba, te recomendo aí o Forfeitcast do Renan Forfeit Club. Mais um podcast nichado e esse é um dos meus favoritos, tenho que falar,
é o podcast do Renato Sertanejeiro, o Prosa do Sertanejeiro. É um podcast direcionado a pessoas que gostam de sertanejo, as pessoas que querem entender sobre os bastidores do mundo do sertanejo, sobre os bastidores da música e etc. Ali ele tem como convidados cantores, já passou por ali o Jorge, do Jorge Mateus, então eu indico e recomendo de verdade Prosa do Sertanejeiro. Mais um podcast que está em alta, que está nas relevâncias, é o podcast do Rafinha Bastos, o Mais Que 8 Minutos, né? Ele já fazia isso antigamente, né, há uns anos atrás, mas era mais uma entrevista de realmente 8 a 15 minutos. Focou de vez no podcast e tá explodindo também, o Rafinha tá indo muito bem. E também temos o programa do Eu Fico Louco, do Christian Figueiredo, que surgiu também no ano de 2020, o podcast do Christian Figueiredo. Só que na verdade o Christian tenta fazer que isso não seja um podcast. Ele tenta fazer como se fosse um programa, e realmente tem momentos que se lembram um programa de TV, como por exemplo, brincadeiras, tipo Eu Já Eu Nunca, que servem para o entretenimento das pessoas, sabe? Não é apenas um bate-papo, uma conversa jogada fora igual os podcasts. Eu também curto bastante, porque o Christian é um cara que sabe levar qualquer coisa que ele faz, eu acho. Agora, como eu já falei de muitos podcasts, vocês viram aí, isso foram os mais relevantes assim em alta. Também tem outros, mano, tem milhares de outros que são muito bons, como por exemplo o Inteligência LTDA do Vilela, tem o Mini Podcast, tem também o Enaldo Cast, né, que é o podcast do Enaldinho, que ele também leva pessoas da bolha dele pra conversar e etc. Então é isso, rapaziada, eu falei aqui os mais relevantes e os que eu mais assisto, né, e os que eu mais gosto. Óbvio, não tem como falar todos os 385 mil podcasts que existe, mano. Cada dia surge um podcast novo, cada dia surge um corte novo que aparece aí no YouTube, e aí você vai conhecer o podcast da pessoa. Mas é isso, é um nicho muito bom e eu espero que esse nicho de podcast dure durante muitos anos, porque eu tô amando assistir podcast, tô literalmente muito viciado, mano. Já faz tempo que eu não assisto vídeo de canais antigos, é só podcast. Comenta aí embaixo qual que é o podcast que você mais assiste, qual que é o que você mais gosta, qual você tá mais curtindo no momento. Então, muito obrigado pelo acesso, valeu, falou, é nóis e tchau!